Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver, que a paz possa lhe trazer novas perspectivas e um futuro de profundo aprendizado. Eu sou o Geraldo Ramires, professor de Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, e este é um podcast original sobre a economia verde e a extração mineral em Maceió. No episódio de hoje, falaremos sobre o afundamento dos bairros de Maceió. Preparem-se para entender como essa situação se desenvolve e suas consequências para a população. O afundamento começou a ser observado em 2018, inicialmente no bairro do Pinheiro. Rachaduras começaram a aparecer nas edificações e os moradores ficaram alarmados. O que parecia ser um problema pontual, logo se transformou em uma crise que afetou milhares de vidas. Estudos realizados por diversas instituições, incluindo o Serviço Geológico do Brasil, concluíram que as práticas de mineração da Braskem foram diretamente responsáveis pelo colapso das cavidades subterrâneas. Essas cavernas, criadas pela extração de salgema, têm dimensões impressionantes, muitas vezes maiores que um campo de futebol. Com o agravamento da situação, cerca de 14 mil imóveis em 5 bairros precisaram ser desocupados. Os bairros do Pinheiro e Mutange se tornaram quase fantasmas, com casas abandonadas e janelas fechadas com cimento. Em novembro de 2023, a Braskem começou a demolir imóveis desocupados, deixando muitos moradores sem lar. Dados oficiais declaram que mais de 60 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas devido ao afundamento. A Defesa Civil declarou estado de emergência em Maceió e alertou sobre os riscos iminentes de colapso em outras áreas afetadas. A situação dos bairros afetados em Maceió, desde a criação da Braskem e a subsequente mineração de salgema, passou por mudanças dramáticas e desafiadoras. Aqui estão os principais pontos sobre como essa situação está evoluindo. O início do afundamento. O afundamento começou a ser assistido em 2018, com as primeiras rachaduras surgindo no bairro do Pinheiro. Logo se espalharam para Mutange, Bebedouro e Bom Parto. A ocorrência foi inicialmente associada a um tremor de terra que ocorreu em março daquele ano. Impacto na população. Cerca de 60 mil moradores foram diretamente afetados, com mais de 14 mil imóveis condenados e desocupados. As famílias foram forçadas a abandonar suas casas, levando consigo o que puderam reaproveitar, como portas e janelas. Essa migração forçada foi conduzida em um luto coletivo, onde muitos sentiram a perda não apenas de suas moradias, mas também de suas histórias e memórias. Transformação em bairros fantasmas. Sim, à medida que as evacuações progrediam, os bairros afetados se transformavam em áreas desertas, com casas em ruínas e infraestruturas deterioradas. A paisagem urbana mudou drasticamente, refletindo a tragédia social e econômica sem precedentes. É como se, de uma hora para outra, uma guerra tivesse sido instaurada na cidade de Maceió, bombardeiros tivessem atingido essa cidade com seus mísseis, com suas tropas, com seus ataques. Mas nós não estamos em guerra. Nós não vivemos a guerra. Uma guerra silenciosa que matou e destruiu aos poucos ao longo de 40 anos. Desafios sociais e econômicos. A desocupação levou ao que é chamado de ilhamento socioeconômico, onde as áreas ao redor dos bairros afetados perderam comércios e serviços essenciais. Isso agravou ainda mais as desigualdades sociais existentes, sobrecarregando os bairros para onde os moradores se deslocaram, se mudaram, foram viver. Resposta da Braskem. Em resposta à crise, a Braskem interrompeu a mineração em maio de 2019 e iniciou a implementação do Plano de Ações Socio-Urbanísticas, o PAS, um conjunto de medidas para mitigar os efeitos da desocupação. O orçamento para essas ações é de aproximadamente 198 milhões de reais, mas muitos moradores ainda aguardam indenizações justas. A Braskem firmou um acordo para indenizar o município em 1,7 bilhão, com parte desse valor destinado a um fundo de amparo para ajudar os moradores afetados. Danos estruturais ao patrimônio histórico. Em apenas um dos bairros atingidos, o bairro de Bebedouro, foram depositadas nas crateras de salgema
quase 200 anos de história e memória. Prédios tombados pelos departamentos de patrimônio histórico estadual e municipal, como o Asilo das Órfãs Desvalidas de Nossa Senhora do Bom Conselho e a Igreja de Santo Antônio de Pádua, correm o risco de sumir de fato. O afundamento do solo comprovado em rachaduras e danos estruturais significativos a esses edifícios não rasgou apenas as estruturas físicas. Uma parte significativa da história foi agredida em detrimento da ganância financeira e dos acordos políticos. Levantamento de imóveis históricos. A Prefeitura de Maceió realizou um levantamento inicial, identificando cerca de 20 endereços com imóveis de interesse histórico entre os bairros afetados. Contudo, os detalhes desse levantamento ainda não foram tornados públicos, o que gera incertezas sobre o estado atual desses patrimônios. Perda cultural e memória coletiva. A destruição ou roubo de imóveis históricos representa uma perda irreparável para a cultura local. Moradores expressaram que perderam não apenas suas casas, mas também sua identidade, um pedaço importante da história e da cultura da região. Essa perda é sentida como um luto coletivo. Monitoramento contínuo. Estudos realizados por instituições como o Serviço Geológico do Brasil confirmaram que as práticas de mineração foram responsáveis pela instabilidade do solo. O monitoramento das áreas afetadas continua sendo essencial para evitar novos desastres. Perspectivas futuras. Embora a Braskem tenha retomado suas operações com sal importado do Chile em fevereiro de 2021, o futuro dos bairros afetados ainda é incerto. Especialistas estimam que o processo de estabilização do solo pode levar até 10 anos, deixando uma ferida aberta na comunidade local. A situação gerou uma série de consequências sociais. Famílias inteiras foram deslocadas para áreas já sobrecarregadas, aumentando a desigualdade existente. As migrações trouxeram desafios adicionais em termos de acesso a serviços públicos, como saúde, educação e segurança. A situação dos bairros afetados pela mineração de salgema pela Braskem em Maceió é um exemplo claro das consequências sociais, econômicas e ambientais que podem resultar de práticas industriais irresponsáveis. A luta por justiça continua para aqueles que perderam tudo devido ao afundamento do solo. No próximo episódio, iremos conversar sobre uma população que teve de abandonar suas casas devido ao afundamento dos bairros. Até a próxima e que ele venha logo.